Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite. Eu saúdo a meus irmãos, a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Então, vamos ouvir o que o Senhor preparou para nós na noite de hoje. Como um ladrão. Eu os convido a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22, o versículo 52. Lucas 22 e o verso 52. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, da Tua igreja. Perdoa os meus pecados, Senhor, e venha, em nome de Jesus, eu te peço, através do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Venha edificar a todos nós para a glória do Teu nome. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como um ladrão. Salteador é um ladrão, né? A palavra hoje não está muito em uso, mas nesta época em que a Bíblia foi escrita, inclusive a tradução, se refere a salteador, aquele que assaltava nos caminhos, nas estradas. Um ladrão. É curioso como essa figura de um ladrão ela sempre aparece nos evangelhos e até mesmo nos ensinos de Jesus. Logo no seu primeiro sermão, em Mateus capítulo 6, os versos do 19 ao 21, Mateus 6, do 19 ao 21, nós encontramos já o Senhor Jesus falando na figura do ladrão. Em Mateus 6, do 19 ao 21, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Já se vê logo aqui, no seu primeiro sermão, Jesus usando esta referência de um ladrão. Irmãos, pensem comigo. Jesus, ele foi traído por um ladrão, porque Judas era um ladrão. Jesus, ele foi preso como um ladrão, e ele queixou-se disso. Ele disse: todos os dias eu ensinava no templo. E ele foi julgado como se fosse um ladrão. Ele foi executado com 2 ladrões e como se fosse também ele um ladrão. E ele concluiu a sua passagem aqui pela terra, afirmando que voltará como um ladrão. É curioso, ele foi traído por um ladrão, foi preso como um ladrão,
ele foi julgado como se fosse um ladrão, ele foi executado com 2 ladrões como se ele fosse um ladrão, e ainda terminou a sua passagem por aqui dizendo que voltaria como um ladrão. Jesus, como um ladrão? E nós pensamos e cantamos sobre Cristo como rei, como guerreiro, como mestre, como senhor, mas você já o tinha visto como um ladrão? Já vimos como esta imagem marca a sua pessoa? Então eu convido, vamos pensar nisto esta noite, como um ladrão. Primeiro, foi preso como um ladrão. Em João capítulo 18, no verso 3, nós ficamos sabendo que ele foi preso à noite. E em Lucas 22, 52, que nós abrimos esta mensagem com este texto, ele faz uma queixa. Em Lucas 22, 52: saístes como a um salteador, como um ladrão, com espadas e varapaus. Então vocês saíram com espadas e varapaus, como quem sai à procura de um ladrão. Ele se sentiu como se estivessem comparando ele a um salteador, a um ladrão. Então você sai me procurando como se eu fosse um ladrão, precisava de tudo isso. E ele se queixa, inclusive, porque todo dia eu estava lá no templo ensinando, por que me prenderam lá? Preso como um ladrão. E o que é que significa isso? Significa que ele foi preso assim, na calada da noite, fora da visão das pessoas, porque o temiam. Em Lucas 22, verso 2, diz, Lucas 22, verso 2, no comecinho do capítulo: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Está aqui a explicação. Os sacerdotes, eles tinham medo de um confronto, irmãos, que pudesse prejudicá-los. Por quê? Porque eles sabiam que o povo levava Jesus a sério e não levava eles a sério. E agora eles precisavam tomar então uma decisão sobre Jesus, mas eles têm medo da opinião pública. Por isso o prendem na calada da noite como a um ladrão, como se prende a um ladrão. E isso nos evoca a imagem de pessoas que temem a opinião pública. Elas não têm autenticidade nas suas decisões. As suas decisões, elas são motivadas em grande parte pela onda ou por aquilo que os outros fazem. Vão pela onda. Vejam quantas vezes uma pessoa diz assim: eu sei que o Evangelho é verdade, eu sei o que Jesus Cristo é, mas o que é que eu vou dizer lá em casa? O que é que eu vou dizer para os meus colegas de trabalho? O que é que eu vou dizer na universidade? Dizem: eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei o que a Bíblia diz e ensina, é realmente para ser levado a sério e ser crido, mas afinal de contas, o que é que as pessoas vão dizer a meu respeito? Então, por medo da opinião dos outros, eles se aproximam de Jesus e acabam tratando a Jesus nas escondidas, como se ele fosse um ladrão. Muitas pessoas também, sabendo quem é Jesus, sabendo do valor do Evangelho, temem um envolvimento claro, porque sabem que a sua vida vai mudar. Elas sabem. Você sabe o que é transformação? O que é uma transformação? É o exemplo da lagarta que se transforma em borboleta. Isso é que é uma senhora transformação, pois é exatamente algo semelhante que o Evangelho, que Jesus faz quando verdadeiramente nos envolvemos com o Evangelho e com o Senhor Jesus. Nós experimentamos uma transformação, como a da lagarta para a borboleta. A lagarta antes vivia prisioneira dentro de um casulo. Quando ela se transforma em borboleta, ela ganha a natureza, ela ganha os céus, e ela vai enfeitar este mundo, polinizando as flores com a sua obra, enfeitando a natureza com a sua beleza. Esta é a missão da borboleta. Nós temos também uma missão
dada pelo Senhor Jesus, que é iluminar o mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós devemos ser o sal da terra. Esta é a nossa missão. Mas para isso, nós precisamos experimentar a transformação que o Evangelho, que Jesus provoca numa vida. O maior problema para as pessoas da nossa geração é que elas querem os favores de Deus, elas querem a bênção, elas querem a saúde, elas querem até o cuidado e a proteção divina, mas elas não querem compromisso. E eu costumo dizer que hoje as pessoas não têm convicções, elas têm conveniência. Entendeu? Não têm convicções, têm conveniências. As pessoas não são guiadas pelas suas convicções de fé. Muitos são guiados pela conveniência que a fé proporciona. E o mercado evangélico é um grande supermercado que tem muitas ofertas na prateleira. E as pessoas vão atrás desta loja de conveniência e não pelas convicções. Elas não querem envolvimento, somente os benefícios. Os relacionamentos geralmente são superficiais e nunca, ou quase nunca, relacionamentos de coração. Tanto irmãos com irmãos, quanto as pessoas com o Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo o que chamam os jovens de ficar. É a época do ficar. E para nós, pais mais idosos, isso é difícil de compreender, este ficar, mas esta é a geração do ficar, e isso se estende não só às relações de namoro, às relações interpessoais, mas as pessoas querem também ter uma espécie de ficar com Jesus. Ficar, enquanto eu estou tendo vantagem, enquanto eu estou levando vantagem, eu estou ficando. Mas na hora que eu não estou vendo vantagem, que começa a querer exigir compromisso, eu caio fora e troco para outro. Não é assim que fazem as pessoas? É desse jeito. O culto, ele é agradável, o ambiente é bom, os ensinos são edificantes, nós nos sentimos bem, ajuda a viver então aquela semana um pouco mais fortalecido, mas envolver-me com Cristo, não. E eu tenho que lhe perguntar: você não é assim? Você não é assim? Você que está me ouvindo? Compromisso mesmo? Não, eu não quero. Eu quero vir no culto no domingo, porque é bom, a gente louva, se emociona, chora, ouve a palavra, sai edificado, fortalecido para começar a semana, mas compromisso não dá. Eu ainda não estou preparado, eu não tenho tempo, eu não consigo. Aliás, eu nunca tenho tempo para Jesus. Eu nunca tenho tempo para as coisas de Deus, porque as outras coisas geralmente são prioritárias na vida de muitos de nós. Preso como um ladrão. O que significa isso? Significa que muitas pessoas têm medo de se aproximar de Cristo. Muitas pessoas têm medo de serem confrontadas com Cristo. Muitas pessoas têm medo de examinarem a sua vida à luz dos ensinos de Cristo. Esse que é o problema. Porque quando se abre a Bíblia, Rui Barbosa disse: li a Bíblia 2 vezes tentando encontrar os erros na Bíblia, e consegui encontrar os meus próprios erros lendo a Bíblia. Rui Barbosa, ateu convicto. É isso que a Bíblia, é isso que os ensinos de Jesus provocam na nossa vida. Confrontam a nossa vida, a vida que nós estamos levando, com o espelho que é a palavra. E muitas pessoas não gostam desta imagem que este espelho reflete. E é por isso que Jesus foi preso como um ladrão. As pessoas não queriam ser confrontadas na frente dos outros com o Senhor Jesus. Por isso, muitos de nós tratamos Jesus como quem trata um ladrão. Quem aqui que tem envolvimento com um ladrão? Ninguém. Mas Jesus é um ladrão? Jesus foi preso como um ladrão e foi julgado como um ladrão. Em João, capítulo 18, versículo 40: então gritaram todos novamente:
não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Ele foi julgado junto com um ladrão. Querem que eu solte este aqui, que é Jesus, ou querem que eu solte este, que é Barrabás, que é um ladrão? Este não, mas Barrabás. Incrível. Eu vou abrir um parênteses. Uma vez eu fiz uma experiência lá na outra igreja que eu trabalhava, e eu pedi para todo mundo ficar em pé e disse: nós vamos agora aqui viver na pele o que aquele povo viveu na hora que apresentaram Barrabás e Jesus. Fiquem de pé, eu disse. Quer fazer essa experiência? Fique de pé você. Fique de pé. Vamos sentir na pele o que aquelas pessoas sentiram. Agora nós vamos combinar, porque foi assim que fizeram no julgamento de Jesus. Nós vamos combinar. Na hora que eu perguntar: querem que eu solte Jesus ou Barrabás? A igreja grita: Barrabás! Barrabás! Combinado? Vocês vão gritar Barrabás? É para gritar mesmo, para gritar. Porque eu gostaria que vocês se sentissem como aquele povo, escolhendo Barrabás. Deus está vendo que é apenas uma experiência. Mas vamos voltar no tempo, há 2000 anos atrás, quando estava lá na frente de uma multidão, que era muitos, o povo, a maioria, quase todos ali, era o povo que Deus havia escolhido para ele. Estava lá o justo, Jesus, que foi mandado pelo Pai para nos salvar, e um ladrão da pior espécie, que era Barrabás. Então perguntaram, como eu pergunto agora: vocês querem que eu solte quem? A este Jesus ou a este Barrabás? Quem que eu solto? Quem? Pode sentar. Como é que você se sentiu? Ainda bem que é só uma experiência. Mas nós aqui, nessa experiência, acabamos de rejeitar Jesus. Uma experiência. Porque como é que você se sentiu agora aqui, gritando que queria que libertasse Barrabás? Vejam, que foi que eu fiz aqui? Eu manipulei vocês. Vocês estão vendo a força da persuasão humana? Como nós, com lábia, conseguimos enganar as pessoas e induzi-las e levá-las a fazer aquilo que nós queremos. Sentiram a gravidade dessa situação? Vocês entenderam como é que muita gente está sendo manipulada por aí? Por falsos profetas, por manipuladores? E vocês todos disseram Barrabás. E assim as pessoas estão sendo induzidas, levadas a rejeitar Jesus, porque quando se vem com ensinos dessa forma, que manipula a vontade das pessoas, e as pessoas reagem dessa forma, são fáceis de serem manipuladas. Como são fáceis? Bastou eu dizer: está combinado, vamos fazer. A igreja toda fez. Por quê? Confia em mim. Confia em mim. E é assim, as pessoas se valem desta confiança. Foi o que fizeram aqueles sacerdotes. Inclusive distribuíram dinheiro para as pessoas. Eles compraram as pessoas para que elas escolhessem Barrabás. E assim o Senhor Jesus aqui também, mais uma vez, embora foi uma experiência, mas ele foi preterido por Barrabás, julgado como um ladrão. Ele foi posto ao lado de um ladrão naquele tribunal. Aqui está um homem, Jesus, sobre quem ninguém poderia levantar qualquer suspeita de enriquecimento ilícito, por exemplo. Jesus não. Ele inclusive dizia, e a Bíblia registra: eu não tenho 2 mudas de roupa, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Se houve, irmãos, alguém que não poderia ser acusado de ladrão, esse alguém é o Senhor Jesus. Mas ele foi tratado e foi julgado como um ladrão. Por quem? Por nós, povo escolhido por Deus
para quem Ele foi enviado para nos livrar do mal do pecado, para nos mostrar o caminho da salvação, da vida eterna. Porque muitas vezes ainda hoje nós, quando temos que escolher entre o Senhor Jesus, escolhemos Barrabás. Não é difícil não. O Senhor Jesus estava aqui esperando, mas Barrabás está por aí. Quantos ficaram atrás de Barrabás? Os Barrabás deste mundo. A televisão, a comodidade de casa. Acho que vai chover, não vou sair não. Acho isso, acho aquilo, estou muito cansado, não vou. Nós tratamos Jesus desse jeito. Irmãos, estou exagerando. E Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte este Jesus, que é o rei de vocês? E aqui, eu repito, a multidão manipulada começa a gritar: não este, mas Barrabás. E diz o texto que Barrabás era um ladrão. Eles escolheram o ladrão e rejeitaram Jesus. Eu lhes pergunto: vocês já foram vítimas alguma vez de algum ladrão? Não necessariamente uma pessoa que tenha botado um revólver na sua frente, com violência, mas já roubaram alguma coisa de você, da sua bolsa, alguém que entrou na sua casa e sem que você percebesse surrupiou alguma coisa, quando você se deu por conta não estava mais aquilo, e agora? Qual é o sentimento que a gente fica quando isso acontece? Você já foi então prejudicado por um ladrão? Ladrão só prejudica. E aqui nessa história, Barrabás é um ladrão, mas esta multidão prefere um ladrão a Cristo. Barrabás aqui simboliza o mal. As pessoas preferem o mal do que a Jesus. Não há muita gente que prefere o mal a Cristo? É interessante isso. Há pessoas que se acostumaram a viver com os vícios e não querem o Evangelho. As pessoas sabem que o vício os está destruindo a sua vida, mas não querem o Evangelho. As pessoas sabem que têm relacionamentos errados, sabem que deveriam consertar as suas vidas, mas elas preferem o erro a Cristo. Preferem encontrar uma espécie de acomodação, de ponto de equilíbrio. É o jeitinho brasileiro, encontrar mas não dá para viver realmente com Cristo. Ou a gente é realmente cristão e vive fazendo totalmente a vontade do Pai, porque a palavra diz: se você cumprir toda a lei, mas deixar uma só sem cumprir, é o mesmo que você não ter cumprido nada. É impressionante. Andar com Deus exige da gente perfeição. Ele disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Solta Barrabás. E quantos Barrabás estão soltos hoje em dia? Simboliza o mal, vícios, pecados, idolatria, bebida. E é sempre a pior escolha que as pessoas fazem, porque elas sabem que Cristo vai fazer a separação entre elas e os seus pecados, e na realidade elas amam os seus pecados e não podem viver sem eles. Eu não posso viver sem Cristo, mas quantos não podem viver sem os seus pecados? Quando uma pessoa descarta Cristo da sua vida, o está tratando pior que um ladrão, irmãos. Porque optando pelo ladrão, ela opta por aquilo que destrói a sua vida. Ela opta por aquilo que a está arruinando, mas prefere ficar sem Cristo. Nós vimos então que ele foi preso como um ladrão, vimos que ele foi julgado como um ladrão, e vamos ver agora que ele foi crucificado como um ladrão. Vamos para Mateus 27, verso 38. Diz assim na palavra do Senhor: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Está vendo aí, irmão? Ele ficou entre 2 ladrões, foi preso como ladrão, julgado como ladrão, crucificado da mesma forma que um ladrão.
das pessoas eram 3 ladrões naquelas cruzes. Colocar Jesus entre 2 ladrões era a humilhação mais baixa que eles poderiam fazer a uma pessoa. Um dos ladrões, inclusive, até entendeu quem era ele, e até o inocentou. O ladrão saiu em sua defesa, mas o seu povo não o entendeu. Está lá em João capítulo 1, no versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, tratar a Jesus como a um ladrão é rejeitá-lo. Há pessoas que não entendem a mensagem de Jesus e tratam a cruz com desprezo. Há outros que entendem, mas fogem dele. E ao pé da cruz havia 2 tipos de pessoas. Havia ali ao pé da cruz 2 tipos de pessoas: os zombadores e os que choravam. Não havia nenhum assistente neutro. Não se iluda, diante de Cristo não há neutralidade. Diante de Cristo ninguém pode dizer: eu não tenho nada com isso, porque todos nós temos, irmãos. Ao pé da cruz há ainda 2 tipos de pessoas. De um lado há os que choram ao pé da cruz, há os que lamentam, há os que sentem. Do outro lado há os cínicos que zombam. De qual lado você se encontra ao pé da cruz? Dizer que não se tem nada com isso é tentar varrer a poeira para debaixo do tapete, é fugir da responsabilidade. E assim, preso como um ladrão, julgado como um ladrão, crucificado como um ladrão, e voltará como um ladrão. Mateus capítulo 24, verso 43, diz: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Está aqui. A comparação é interessante. É porque ladrão não manda aviso quando vai roubar na casa da gente. Ladrão não telefona dizendo: olha, eu estou indo aí, prepara um cafezinho ou deixa a geladeira cheia. Ladrão não manda recado, vem sem avisar. E é interessante, porque Jesus diz que voltará assim como um ladrão, ou seja, quando menos se esperar. Pode ser esta noite, pode ser esta noite, quando menos se espera. Nós devemos estar preparados, porque Ele vai voltar quando menos se espera. E a maior parte das pessoas, irmãos, elas vivem como se nada fosse acontecer no fim da sua vida. Elas vivem sem pensar no destino final. Mas é preciso lembrar que isso é inevitável. O quê? Ou Ele vem, ou nós vamos. Nós é que nos acostumamos a não pensar com seriedade sobre o fim da vida. Você tem pensado com seriedade nessa questão? Ou Jesus volta ou você vai. Mas esta é uma realidade que é inevitável. Na continuação, Mateus 24, do 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E o fato é que o fim virá inesperadamente. Como um ladrão, ele virá. E quando ele vier, irmãos, para alguns será um momento de desespero, porém para outros será um momento de glória. A sepultura, ela não foi um fim para Cristo. Ele venceu a morte. E há ainda um acerto de contas a ser feito, que é o dia do juízo. Ele virá, gostemos ou não. Ele virá, creiamos ou não.
ele virá como um ladrão inesperadamente. Até agora, nós vimos Jesus como um ladrão. Nós vimos que ele foi preso como um ladrão, foi julgado como um ladrão, ele foi crucificado como um ladrão e que ele voltará como um ladrão. Mas, irmãos, Jesus não é o ladrão. O ladrão é outro. Quem é o ladrão? Quem é que Jesus disse que era o ladrão? Em João capítulo 10, nos versos 7 a 11, nós vemos: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não é o ladrão. Irmãos, o ladrão não é Jesus. Você sabe quem é o ladrão? O ladrão é aquele que está arruinando a sua vida. O ladrão é aquele que está entrando no teu casamento para arrebentar com ele. O ladrão é aquele que está entrando na vida da igreja para destruir a igreja. O ladrão é aquele que está entrando na nossa vida para destruir a nossa relação com o Senhor Jesus. O ladrão é aquele que está tirando a sua alegria de viver. O ladrão é aquele que está deixando um fardo muito pesado sobre os seus ombros. O ladrão, sabe quem é? É aquele que lhe faz ter um coração inquieto, que lhe faz ter medo do futuro, que lhe faz ter falta de rumo. É aquele que lhe faz ter falta de propósito. Não ele, não Jesus. Jesus não é o ladrão. Jesus, ele é o bom condutor. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é aquele que morreu para dar a vida às suas ovelhas. Ele não diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que ele fez, é isso que ele é, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, por mim e por você. Ele é aquele que traz a vida e não tira a vida. Ele não tira, mas enriquece a nossa vida. Ele é aquele que só pede de nós aquilo que nós não estamos precisando, mas ele nos dá, aleluia, tudo aquilo que nós precisamos. Em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é o Senhor Jesus. E eu lhe pergunto: a quem você preza? Ao ladrão ou a Jesus? A quem você serve? Ao ladrão ou a Jesus? Quem é que está ocupando, amado irmão, amada irmã, o centro da sua vida? São os Barrabás contemporâneos ou é o Senhor Jesus Cristo? Ele não é o ladrão. Irmãos, o ladrão não é Jesus. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor do mundo e ele quer ser também o Senhor da sua vida. Por isso, não o trate com indiferença, não o trate com desconsideração, e pense que um dia, queira ou não queira, creia ou não creia, você estará diante dele prestando contas da sua vida. Creia nele, porque ele enriquece a vida de quem nele crê, porque ele dá a vida e dá a vida em abundância. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.
Programa Momentos com Jesus. Todos os caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada, ninguém quer ouvir. Já se aproxima a meia-noite, come a multidão dos distraídos, gritam o seu nome pelas ruas, ninguém quer ouvir. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. Todos os caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada, ninguém quer ouvir. Já se aproxima a meia-noite, dorme a multidão dos distraídos, gritam o seu nome pelas ruas, ninguém quer ouvir. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. Programa Momentos com Jesus.